Vamos iniciar nossa segunda-feira com o nosso devocional derramar e vamos dar uma pausa aí na mulher de Provérbios 31, porque o Senhor colocou uma outra palavra hoje para estarmos refletindo nela e, e ela está em Jeremias 29:11. E antes de lermos o versículo, eu quero te falar sobre o título dessa palavra, que é Eu tenho me apaixonado pelo meu processo, pelo meu deserto. E eu sei que esse título, ele pode até ser que te deu um arrepio, mas calma, eu vou te explicar o porquê dele. Então nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E fala de de deserto, é algo que a gente tem ouvido muito por aí, mas realmente a gente só sabe o que significa passando por ele. E o processo é tudo aquilo que está entre quem somos hoje e quem queremos ser, estar ou chegar, né? Lá no futuro distante. E os processos da nossa vida, eles podem parecer muitas vezes sem nenhuma resposta, longo e silencioso. E tudo que você tem nesse deserto é uma palavra de Deus que você ouviu lá no início quando você começou e que provavelmente diz respeito ao que você espera assim que você passar pelo processo inteiro, né? Que fala sobre o seu futuro lá na frente. O Senhor nunca vai te colocar num processo, num deserto, sem que antes Ele tenha te falado sobre o final dele. Porque senão realmente nós não suportaremos. Ele sempre vai te falar algo, ele vai te dar uma palavra, ele vai te dar algumas orientações do final desse deserto, da terra prometida. Então, é essa palavra que vai nos sustentar durante todo o período, né? E muitas vezes a gente já ouviu por aí de uma forma negativa, né? A frase, eu estou vivendo o processo, estou num deserto. E parando para analisar, eu posso entender a aflição disso, porque eu passei 2 anos, né, num deserto, e eu posso entender realmente essas palavras. Porém, na metade do meu processo em diante, eu comecei a olhar com outros olhos esse tempo. E muitas vezes, né, no meio do processo, a gente quer pular as fases. Mas eu tenho que te dizer que pulando essas fases, a gente só vai achar e buscar e encontrar frustrações. É como se fosse um vídeo de videogame que a gente precisa passar por algumas fases para receber a conquista, né? E passar para o outro módulo do jogo, né? E ali a gente sempre vai encontrar uma recompensa ou então um aprendizado. E nesse processo todo eu entendi que o nosso Deus, ele ama processos. Porque enquanto nós estamos passando pelo processo, nós somos despidas, nós somos reconstruídas segundo a vontade dele. E nesse processo, a gente normalmente está sempre com os nossos olhos voltados para o final. A gente fica ansioso, a gente não consegue desfrutar do momento que vivemos, nós não conseguimos desfrutar do caminho e nós só colocamos os nossos olhos para o final. É como uma viagem que você vai fazer, e essa viagem é muito longa, e você fica tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa para chegar no destino que você não desfruta do caminho. E no meio do caminho, há outras cidades, há outras paisagens, há outras situações que você perde focando somente no destino final. Então, o Senhor nos ensina que nós precisamos desfrutar do caminho, né? E
E o pior de tudo é que quando a gente fica muito focado somente no final e não entende o processo, a gente muitas vezes a gente acaba desistindo. E sabe quando a gente começa a amar o nosso processo? Quando compreendemos que ele vem para nos preparar e não para nos matar. Nós começamos a amar o processo quando vemos a cada desafio uma nova pessoa, novas cicatrizes e cada vez mais a velha pessoa ficando para trás. Nós começamos a amar o processo quando sentimos que Jesus cada vez mais perto está de nós. A sua presença é palpável, que outrora o pecado nos afastava. Começamos a amar o processo quando vemos o propósito cada vez mais próximo. Sim, porque o processo é para nos preparar para o propósito. E sabe por que que eu amei tanto o meu processo e o meu deserto? Porque eu pude tocar em Jesus. Porque nós ficamos tão íntimos e sozinhos nesse processo que eu o conheci muito mais do que eu já havia conhecido antes. E no final do processo, eu posso te dizer que a nossa sacola está cheia de cicatrizes, mas de experiências e encontros com aquele que nos chamou para caminhar, porque a terra prometida é real. Não desista, não desista. Lindo dia para você, que a nossa semana seja cheia de esperança, porque o nosso Deus é aquele que tem planos para nos fazer prosperar e não causar danos, planos de esperança e um futuro. Deus te abençoe.